Olha, se você é fã de doramas, você já ouviu falar da Síndrome do Coração Partido. Vez por outra, uma dessas séries que são produzidas na Coreia do Sul e fazem muito sucesso aqui no Brasil, exploram essa temática. E claro, como acontece em todo filme, de uma forma bem exagerada. Mas a síndrome do coração partido não é isso que você está pensando, não. É uma doença mesmo. Uma doença que pode ter muitos impactos na vida das pessoas. Inclusive, ela é uma doença que ela é tão séria que ela é confundida com um ataque cardíaco. Quando a pessoa tem uma crise, há uma dificuldade até no diagnóstico. Esse é o nosso assunto, a partir de agora, com o médico Alcino Sá, que é cardiologista. Oi, doutor Alcino, bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Doutor Alcino, síndrome do coração partido não é necessariamente a dor de um relacionamento que acabou, né? O que é, de fato, essa síndrome? Olha, Cíntia, não é necessariamente a dor de um relacionamento que acabou, mas um relacionamento, dependendo da forma que ele acabou, ele pode de ser fato, causa, né? ser a causa de coração partido, sim. Na verdade, é uma doença muito séria, né? Em que, geralmente, a gente vê em torno de 1% das doenças agudas do coração, elas estão muito relacionadas com o que a gente chama de Broken Heart Syndrome, do inglês, que é a síndrome do coração partido. E é uma doença séria, porque pode, inclusive, levar à morte. Simula muito, né? O paciente, geralmente, acontece depois de um evento agudo, né? Eu, por exemplo, tive uma paciente que aqui em Teresina teve uma síndrome do coração partido. Ela já acontece geralmente em mulheres após a menopausa. E ela, numa enchente aqui em Teresina, né? O carro dela ficou alagado no meio dessa enchente. E ela teve uma doença, um caso agudo ali de aumento da pressão, de ativação de adrenalina. E aquilo levou, né, à síndrome do coração partido, que é um quadro muito parecido com o infarto. Para quem está em casa, a pessoa tem dor no peito, pode ter falta de ar, o eletro altera semelhante ao infarto, mas quando vai fazer o cateterismo não tem nenhuma veia entupida. Então, as alterações, elas inclusive podem ser agudas, graves e levar à morte. Então, quando você tem um atendimento naquele momento de forma adequada, claro que muitas vezes não deixa nenhuma sequela. E é interessante. É como se fosse um infarto psicológico? Eu não posso dizer que é um infarto psicológico, porque existem física, alterações. Tem física, né? Tem as alterações. Existem alterações das enzimas cardíacas, do eletrocardiograma, do ecocardiograma, porque a síndrome do coração partido, ela é conhecida como síndrome de Takotsubo, que do japonês significa halteres. Então, às vezes, dependendo da forma, o coração ele fica no formato de um halteres no cateterismo. Ou seja, um lado bate bem, o outro bate bem e no meio não bate bem. Então, ele fica aquele formato de halteres mesmo. Uhum. Então, a gente caracteriza dessa forma: dor torácica, alterações no eletro, alterações enzimáticas, cateterismo sem obstruções graves e o aspecto de halteres, que aí realmente é a forma clássica da síndrome do coração partido. Tá. Ontem, o Ministério da Saúde abordou esse tema na sua rede social e eu até imaginei o seguinte: olha, deve ter tido algum aumento, registro de casos, porque normalmente eles fazem isso quando tem. E vi aqui que são, inclusive, os dados que eles mesmos colocaram lá, algumas coisas podem servir como gatilho para isso. Então, eu queria só que o senhor explicasse, porque assim, é uma síndrome, então ela é como se fossem surtos. Então, por exemplo, acontece uma situação, a pessoa tem aqueles sintomas, é isso? Exatamente, é como se fosse um evento agudo provocado por um estresse. Existem vários modelos que tentam justificar por que o coração reage dessa forma. Mas o que a gente sabe, a teoria mais aceita, é que existe um aumento agudo da adrenalina, e esse aumento agudo da adrenalina leva a essas alterações todas desencadeadas que levam à síndrome do coração partido. Essa é a teoria mais aceita. Não existe assim um surto epidêmico, mas são coisas ocasionais e que não é, apesar de não ser frequente, não é uma coisa extremamente rara. Eu, por exemplo, já tive 2 pacientes com síndrome do coração partido. Uhum. Então não é um fenômeno tão raro dentro da medicina. E esse caso que o senhor mencionou aí, eu acho que foi um caso assim que deu para a gente perceber, porque imagina, alguém está numa situação de enchente, a água começa a subir, a pessoa está dentro do carro e a pessoa fica em pânico. Exatamente. Então, algumas pessoas reagem bem, conseguem se sair daquela situação, outras não, outras desenvolvem doenças. Exatamente. Né? Existe ali uma descarga muito grande de adrenalina, claro, o medo iminente da morte,
E isso leva, né, a essas alterações, tanto clínicas quanto hemodinâmicas do coração. Quais são os possíveis gatilhos para o desenvolvimento de uma síndrome do coração partido? Estresse agudo. Estresse agudo de qualquer natureza. Pode ser, inclusive, por isso que é chamada de síndrome do coração partido, porque está relacionado muito com os relacionamentos, então um estresse agudo, mas de qualquer natureza. Seja por um estresse emocional, seja muitas vezes por um estresse agudo físico, mas principalmente alterações emocionais que levam a esse tipo de complicação. Entendi. Inclusive problemas financeiros. Problemas financeiros, né? Sobrecargas de qualquer tipo de natureza que levam a uma descarga alta de adrenalina, né? Uma morte de um familiar, por exemplo. Então, geralmente notícias ruins, agudas, que levam a esse tipo de comportamento de alteração. Existem muitas situações, doutor, principalmente casais idosos, em que um morre e dias depois, às vezes até no mesmo dia, o cônjuge acaba morrendo também. É claro que aqui a gente está falando de uma forma, né, hipotética, porque não conhecemos o caso especificamente, mas de repente até tem alguma relação entre as duas coisas, né? Pode ter relação, né? A morte súbita, a síndrome do coração partido, ela está relacionada em alguns casos com morte súbita. Às vezes pode ser um quadro muito agudo. E é óbvio que uma tristeza aguda, ela pode levar a essa síndrome. Né? E a gente vive, doutor, agora essa sim, os psicólogos, os psiquiatras relatam uma espécie de síndrome de epidemia, melhor dizendo, não síndrome, epidemia de depressão, de ansiedade, que infelizmente tem como vítimas pessoas de todas as idades, mas muitas crianças, adolescentes também, e como pode ser um gatilho, então assim, qual é o cuidado que se deve ter, porque aqueles cuidados todos referentes ao estresse que a gente sempre fala, mas também para que isso não acabe desencadeando numa questão cardíaca, né? Sim, a depressão, na verdade, é o mal do século, né? Hoje a gente vive uma pandemia, especialmente depois da pandemia, pelo Covid, a gente percebeu que a depressão e os transtornos de ansiedade hoje são as doenças, do ponto de vista emocional, psiquiátricos, mais frequentes. Tanto é que no mundo o consumo de antidepressivos disparou. E no caso especial do transtorno de ansiedade, existe um mecanismo específico que chama síndrome do pânico, que é desencadeado, ou existe uma adrenalina também de forma intensa, desencadeada de forma aguda, e que simula muito uma morte súbita. O paciente começa a ficar taquicárdico, sudorese, sensação de morte iminente, e na verdade é um transtorno do pânico. De certa forma, a síndrome do coração partido tem uma manifestação nesse aspecto semelhante, embora os mecanismos sejam diferentes, mas existe uma ativação aguda da adrenalina que leva a esse tipo de transtorno. Infelizmente, a depressão e a ansiedade têm sido cada vez mais frequentes no consultório médico, e a gente precisa, como médico, tentar entender e abordar e orientar o paciente como que a gente vai tratar, porque, de fato, as interações medicamentosas dos medicamentos da medicina tradicional, cada vez mais com esses medicamentos antidepressivos e medicamentos para ansiedade, a gente precisa desse grau de conhecimento e entender também que, do outro lado, existe uma pessoa que sofre por um problema que precisa ser compreendido. Entendi. No consultório do cardiologista também tem chegado casos? Muito, em especial depois da pandemia, a gente viu que dentro do consultório, vou te dizer que em 2020, de 100 pacientes que chegavam no meu consultório como cardiologista, 60% desses pacientes se viam associados com transtorno de ansiedade e depressão. Nossa. Logo imediatamente, quando abriram os consultórios, a gente foi compreender tudo o que estava acontecendo e no mundo inteiro, depressão e ansiedade vieram depois da pandemia da Covid com muita força. Até falavam da quarta onda, né? Que seriam os problemas emocionais. E ela está vindo e cada vez mais as demandas da sociedade, elas exigem que a gente tenha essa compreensão desses transtornos que a gente vê de depressão e ansiedade, que é, enfim, como cardiologista eu preciso entender também o que se passa na cabeça do meu paciente, porque o coração ele não é um órgão isolado. O coração existe um sistema de automação que está ligado diretamente ao cérebro. Tanto é que hoje existe uma subespecialidade dentro da cardiologia que chama neurocardiologia. E aí a gente também, com os estudos, percebemos que o coração tem uma rede neural intrínseca como se fosse um segundo cérebro, que produz hormônio, que também tem memória. Então é muito interessante porque não dá para a gente tratar o coração sem a gente entender também os transtornos emocionais, psicológicos e cerebrais.
Claro, né? Doutor, e qual é o tratamento para essa síndrome do coração partido? Inicialmente, Tem cura? tem. Felizmente, o prognóstico é bom. A boa parte dos pacientes eles recuperam completamente, não tem nenhuma sequela. Mas é uma doença que tem um risco de vida, de morte elevado. Então, é internação, investigação, confirmação diagnóstica e terapia de suporte. Muitas vezes, aliás, os pacientes devem ir para a unidade de terapia intensiva para ter suporte. Muitas vezes eles precisam de medicamentos para aumentar a pressão, para controlar volumes, água no pulmão, que é uma coisa que não é incomum dentro no infarto e em especial na síndrome do coração partido, que simula muito o infarto. Então, terapia de suporte, monitorização, mas felizmente boa parte dos pacientes evolui muito bem. Que ótimo. Tem um perfil assim desses pacientes, tipo, são mais jovens, são mais idosos? Mulheres pós-menopausa. E é mais mulher? Mulheres pós-menopausa é o mais frequente, né? É uma ocorrência com muito mais frequência, né, estatisticamente, do que em homens. E dos pacientes, o senhor até mencionou aí, de cada 100 que chegava, então, dos pacientes que o senhor já atendeu com síndrome do coração partido, eram mais associadas a que exatamente? Estresse agudo. Especificamente nessa paciente foi estresse agudo e a outra foi relacionada à morte de um familiar. E aí essa pessoa desenvolveu, desencadeou, teve uma morte inesperada de um familiar de forma aguda, né? Então, logo em seguida desenvolveu a síndrome do coração partido e ficou mais ou menos uma semana internada, mas recuperou. Nossa. E recuperou, as duas pacientes recuperaram sem sequelas. Nossa, que bom. Doutor, a gente sempre ouve recomendações sobre a socialização das pessoas, sobre a prática de esporte. Isso também funciona no caso dessa síndrome? Funciona. Atividade física, não é nem esporte, sempre, né? A gente sempre recomenda, depois que claro, depois daquela fase aguda em que precisa de repouso, sim, claro, existe um processo de reabilitação. Então a função cardíaca às vezes ela cai para abaixo de 30% e depois há uma melhora da função cardíaca e na maioria das vezes até recuperação plena. Então nesse processo de recuperação, a atividade física acompanhada, de preferência no serviço de reabilitação ou mesmo acompanhada por um profissional da área, ajudam muito a acelerar esse processo de recuperação. Muito bem, doutor, a gente conversou aqui com o doutor Alcindo Sá, que é cardiologista, sobre a síndrome do coração partido e da importância que a gente aproveita a presença dele aqui, de você também cuidar do seu coração. Exatamente. Né? No sentido literal da palavra. Exatamente. O coração, ele é o órgão, né? A gente sabe que a gente não vive sem um coração funcionando de forma perfeita, mas ele é um órgão que não é apenas o órgão que bate, que impulsiona o sangue, mas é o órgão da emoção. De muitos anos atrás, né? Desde tempos remotos, a gente sabe que o coração ele é o órgão da emoção, e a síndrome do coração partido ela vem só corroborar com essa ideia que a gente tinha desde o Egito Antigo, de que de fato a gente precisa cuidar muito da nossa saúde, da saúde do coração.